Boa noite, gente! Boa noite! Podemos ir nos assentando. E aí, gente? Quem fez o Ignis? Levanta a mão pra eu ver. Quem não estava no Ignis? Levanta a mão pra eu ver também. Tem uma galerinha aí que não estava. Mas então, pra gente começar falando hoje, eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Júlia. Oi, Júlia! Tenho 23 anos. Só isso! Só isso. Faço faculdade, estou no último ano de medicina. Participo do grupo de oração Fogo do Alto desde 2015, então já vai fazer 9 anos que eu estou aqui no grupo de oração. E hoje é uma alegria muito grande ao meu coração, nesse pós-Ignis, nesse reencontro, estar aqui partilhando daquilo que Deus incomodava no meu coração. E pra gente começar falando, então, pra quem não estava no Ignis, a gente vai contar de uma maneira muito breve, um pouquinho do que aconteceu lá. Mas então aqui no telão a gente tinha um spoiler, a gente tem um spoiler aí, do que foi o Ignis. Então no Ignis a gente realmente viveu o tema imersos. E o que isso quer dizer? O povo que estava lá vai poder dizer. A gente falou muito sobre mar, sobre profundezas, sobre realmente se abandonar nesse mar com Deus, sim ou não? Sim. E hoje, então, para a gente continuar aquilo que Deus tem para falar, nós também estamos num barco. Mas para a gente participar disso, eu preciso da ajuda de vocês. O barco, ele não é calminho assim, ele não é paradinho assim. Quem já andou de barco vai saber que tem todo um molejo ali das ondas, não é mesmo? Então eu quero ver todo mundo assim comigo, ó. A gente vai fazer para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Só no balanço do barco. Eu e você estamos lá no barco. Isso aí, tá bonito. Pode continuar. Mas agora eu tô vendo que tá todo mundo com um sorriso no rosto. E na verdade a gente tá um pouco triste nesse barco. Então faz uma cara de triste no barco. Deixa eu ver a cara de triste de vocês. A do José foi muito boa. Parabéns, José. Mas por que a gente tá triste no barco? Pode parar então e dar uma olhadinha aqui pra mim. Pra gente entender que eu e você, a gente tá nesse barco hoje. E a gente vai ver histórias de pessoas que também estavam no barco. De pessoas que tiveram um encontro com Jesus, mas em algum momento se encontraram novamente sozinhas dentro do barco. E por isso muitas vezes estavam tristes, estavam desanimadas, estavam com medo. Eu não sei como foi a sua semana pós-Ignis, mas eu tenho certeza que quando a gente estava lá naquele final de semana com os nossos irmãos, era muito mais fácil rezar, não era? A gente tinha o nosso irmão ali do lado, a gente tinha com quem pular, a gente tinha com quem cantar. Mas quando a gente chega na nossa realidade, e eu falava muito isso no grupinho de partilha, é quando a gente chega na nossa realidade que muitas vezes as dificuldades vão vir e a gente vai se ver sozinha no barco. E é sobre isso que Jesus ele deseja falar no nosso coração hoje. Então eu te convido você a pegar a sua passagem lá no Evangelho de João, no capítulo 21. João 21, a gente vai ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Todo mundo achou? Então a passagem vai nos dizer assim. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Respondeu-lhe eles, também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus, amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe.
Disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca, e achareis. Lançaram-na, e já não podiam arrastá-la, por causa da grande quantidade de peixes. E, meus irmãos, prestem atenção aqui um pouquinho, para a gente entender um pouquinho melhor do que acontecia essa passagem. A passagem vai começar dizendo depois disso. E o que era o depois disso nessa passagem? Era depois da morte e ressurreição de Jesus. Jesus ele já tinha vivido com os discípulos, ele já tinha realizado milagres, eles já tinham feito grandes coisas. Mas depois disso, Jesus também já tinha morrido na cruz e já tinha ressuscitado. A primeira coisa que Jesus ele deseja falar ao nosso coração é que nós vivemos grandes coisas no IG, sim ou não? Sim. Nós vimos Deus fazer grandes coisas, nós vimos Jesus tocar o nosso coração, nós vimos Jesus transformar a nossa vida. Mas depois de tudo isso, Jesus ele ainda quer se manifestar na minha e na sua vida. Se você está aqui hoje, é porque Jesus quer te lembrar que depois de tudo aquilo que ele fez, ele não se cansa de se manifestar na minha e na sua vida. E a gente continua lendo a história, e dentre todos os personagens que vão nos aparecer, um é o principal deles ali, que é Pedro. Quem aqui conhece Pedro? Levanta a mão para eu dar uma olhada. Pedro ele é um homem muito conhecido na Bíblia. E quando a gente olha para a história de Pedro, para quem foi Pedro, Pedro ele era um homem que ele era pescador, ele trabalhava com a pesca, mas ele também era um homem que antes de conhecer Jesus, ele já caminhava num caminho com Deus. Porque quando a gente vai ver nas passagens, a gente vê que Pedro ele conhecia das leis ali da religião. Pedro ele era irmão de André, e André ele era um dos discípulos de João Batista, aquele que falava e anunciava a vinda de Jesus. Então Pedro, de uma certa forma, ele já buscava mais de Deus. Mas chega um momento na vida de Pedro onde ele tem um encontro com Jesus. E a partir daquele momento, Pedro ele larga tudo. Ele larga o seu trabalho, ele larga tudo que ele tinha para seguir Jesus. E Pedro ele vive grandes coisas com Jesus. Pedro ele estava na transfiguração. Pedro viu Jesus fazer milagres. Pedro viu Jesus multiplicar os pães. Mas quando Jesus morre e ressuscita, Jesus ele não encontra Pedro pregando, Pedro evangelizando, Pedro falando de Jesus. Jesus vai encontrar Pedro justamente pescando. A passagem que a gente acabou de ler vai falar que depois de tudo aquilo que Pedro viveu com Jesus, Jesus encontra Pedro pescando. E esse Pedro muitas vezes é eu e é você. Quantas vezes nós vivemos grandes coisas com Jesus, mas assim como Pedro, nós voltamos a nossa vida antes de Jesus. E aqui talvez eu não falo somente de pecados que nós cometíamos, de vícios que nós cometíamos, mas nós voltamos àquela vida cômoda que nós tínhamos antes de Jesus. Para Pedro era muito cômodo ele pescar. Ele sempre tinha feito aquilo, ele sempre viveu aquilo, ele sabia muito bem fazer aquilo. E talvez hoje, uma semana depois do Ignis, eu e você, nós também voltamos a uma vida cômoda que nós tínhamos. Nós voltamos a fazer aquilo que a gente sempre fazia. Nós voltamos a estar com uma vida de oração que a gente sempre esteve, com uma rotina bagunçada muitas vezes. Eu e você, nós também somos Pedro. Mas a passagem não para somente por aí. Ela vai continuar dizendo o que aconteceu na vida do Pedro. E é aquilo que Jesus deseja que aconteça na minha e na sua vida hoje. A passagem logo em seguida que vai dizer que ele foi pescar, era noite e eles nada pescaram. Sabe, o que Jesus ele deseja falar é que enquanto eu e você tentarmos fazer as coisas sem Jesus, a gente nada vai alcançar. Não adianta a experiência que nós tivemos, não adianta a gente ter prática naquilo que a gente faz. Assim como Pedro, a gente não vai conseguir pescar nada. A gente não vai conseguir fazer nada
na nossa vida sem Jesus. Mas logo em seguida aí você pode me perguntar, Júlia, mas o que eu faço? Se Jesus não está no barco comigo, onde que Jesus está? E a passagem vai dizer que Jesus estava na praia. Presta muita atenção nisso. Jesus estava na praia. Sabe, no Ignis nós realmente falamos de um mar com Jesus. Nós ouvimos falar que quando as tempestades se agitarem, Jesus estaria no barco, Jesus estaria conosco. E hoje Jesus ele diz, eu estou na margem, eu estou na praia. Sabe o que Jesus ele quer dizer com isso? Eu e você, nós somos chamados a uma maturidade com Jesus. Depois que nós tivemos um encontro de primeiro anúncio, de transformação de vida, depois de nós estarmos no mar com Jesus, é o momento de nós darmos passos maduros na nossa caminhada. Passos maduros na nossa fé. Quando a gente escuta que Jesus está na praia, Jesus está dizendo assim, ei, vocês precisam ter a certeza de que eu estou aqui. De que eu estou olhando, de que eu estou direcionando, mas eu quero ver de vocês o trabalho. Eu quero ver vocês lançando as redes. Porque logo quando Pedro chega à praia, Jesus, ele cobra Pedro. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas Jesus pergunta para Pedro, ei, vocês têm o que comer? Jesus, ele cobra o trabalho de Pedro. Na nossa vida, meus irmãos, também é assim. Jesus está na praia. Jesus está conosco. Jesus nos olha, Jesus nos enxerga. Mas ele espera de mim e de você, nesse reencontro depois do Ignis, o nosso trabalho, a nossa parte. E a partir desse momento, Jesus olha para Pedro, e mesmo vendo ali que Pedro não estava conseguindo pescar, mesmo vendo que Pedro tinha voltado para a sua vida velha, Jesus fala, ei, lança as redes. Hoje, Jesus ao olhar para mim e para você, esse lançar as redes, é Jesus dizendo, eu te dou todas as graças necessárias para que você cumpra aquilo que você precisa cumprir. E logo a gente vai ver que Pedro, ele pesca em abundância ali com aqueles. Meus irmãos, a graça que Deus ele deseja derramar na minha e na sua vida é uma graça de abundância, de grandes coisas. Jesus não te levou ao Ignis, Jesus não te trouxe aqui hoje para viver pequenas coisas contigo, para que você faça pequenas coisas na sua história. Não. O lançar a sede de Jesus é para que eu e você possamos viver grandes graças na presença de Jesus. É para que eu e você vivamos grandes coisas na presença de Jesus. E talvez você tenha chegado aqui hoje meio perdido, meio sem saber o que fazer, e você pode me perguntar, Júlia, mas o que é viver grandes coisas com Jesus? Você já se perguntou isso? O que é viver grandes coisas na presença de Deus? E meus irmãos, aqui entram sim os nossos sonhos, o nosso ministério, tudo isso faz parte de viver grandes coisas com Jesus. Mas a maior coisa que Jesus deseja realizar na minha e na sua vida é um chamado à santidade. A maior coisa que eu e você nós podemos realizar na presença de Jesus é sermos santos. Sabe, a maior coisa, depois de nós termos um encontro pessoal com Jesus, é ter a nossa vida transformada e que o nosso trabalho seja a busca pela santidade. Eu queria que num momento muito breve você pensasse aí, quem é seu santo de devoção? Qual é seu santo de devoção? Santa Teresinha? São Paulo? Santa Rita de Cássia? Quando a gente olha para esses santos, a gente consegue enxergar que eles foram pessoas que viveram grandes coisas com Deus. E talvez ao olhar a história deles, você possa se pensar e dizer que isso é algo muito distante de nós. Mas eu queria partilhar um pouquinho daquela que é a minha santa de devoção, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Todo
Todo mundo aqui conhece Santa Teresinha? Santa Teresinha, ela foi uma grande santa. Ela viveu grandes coisas com Deus. Mas chegou um momento da história de Santa Teresinha, onde, quando a gente vai lendo o livro dela, ela vai falando que ela olhava os santos daquele tempo e ela falava: Jesus, eu sou tão pequena, eu sou tão fraca, eu nunca vou ser santa como eles. Mas aí chega uma frase de Santa Teresinha, que talvez você já tenha escutado. Santa Teresinha vai dizer que Jesus nunca inspiraria sonhos irrealizáveis ao coração dela. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você também possa dizer isso hoje. Júlia, eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, eu nunca vou conseguir ser um grande santo. Mas Santa Teresinha vem nos lembrar que Deus, ele nunca inspiraria desejos irrealizáveis ao nosso coração. O nosso lançar as redes, a nossa vida em abundância com Jesus, é uma vida de santidade. E aí a gente volta para o nosso personagem de Pedro, ele que viveu essa passagem. E quando a gente para pensar, quando a gente se lembra de Pedro, a gente se lembra de um grande santo da igreja. A gente se lembra de um grande homem, de uma pessoa que teve uma grande história com Jesus. A gente vê aquele que foi o primeiro papa da igreja. Pensa em tamanha missão que tinha Pedro. E a gente pode se perguntar: o que aconteceu com aquele Pedro que tinha voltado a pescar, que tinha voltado a vícios passados, a vida que ele tinha antes de encontrar Jesus, para o Pedro que se tornou um grande santo? E aí a gente vai pegar mais uma passagem rapidinho lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Atos 3, 1. A passagem vai dizer assim: Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto, levavam um homem que era coxo de nascença e que punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmolas. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou neles os olhos, como também João, e disse: olhe para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente, os pés e os tornozelos se lhe firmaram. Deu um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Meus irmãos, prestem atenção aqui. Aquele Pedro que antes tinha voltado a pescar, a partir do momento que ele entende tamanha graça que Jesus derramava sobre a vida dele, a partir do momento que ele entende que ele era chamado a viver grandes coisas com Jesus, nós lemos e nós vemos esse Pedro de Atos dos Apóstolos. E nessa passagem, Pedro ele vem nos ensinar alguns pontos que ele fez para ter uma vida de correspondência à graça de Jesus, a uma vida de santidade. O primeiro ponto, presta muito bem atenção, que esses pontos são aquilo que deve guiar a nossa vida, que deve guiar a nossa semana, que deve guiar aquilo que nós viveremos depois de um encontro pessoal com Jesus. O primeiro ponto vai dizer que Pedro estava indo ao templo. Sabe, meus irmãos, se nós queremos ter uma vida de santidade, não existe outro caminho a não ser através das práticas espirituais, a não ser através de uma vida de oração, de ser buscar os sacramentos, buscar a Santa Missa, buscar a confissão. Não existe outro jeito de nós sermos santos, a não ser buscando a verdadeira vivência da nossa fé católica.
chamou aqui para ser santo. E se você deseja a santidade, nós precisamos buscar uma vida com Jesus. Nós precisamos buscar verdadeiramente exercer a nossa fé católica. O segundo ponto vai dizer que eles levaram o paralítico até Pedro. Meus irmãos, Pedro ele era uma grande referência para aquele povo. E se a gente prestar bem atenção na primeira passagem que a gente leu, quando Pedro diz que ia pescar, as pessoas falaram: nós vamos com você. Pedro ele era referência nas atitudes dele. Assim como aqui levaram um paralítico até ele, aquelas mesmas pessoas também seguiram Pedro voltando para a vida velha. E sabe o que Jesus ele deseja nos dizer? Eu e você, nós somos chamados a ser referência também no nosso tempo. Pode ter certeza, a partir do momento que você foi num encontro na igreja, a partir do momento que você vem num grupo de oração, as pessoas ao seu redor esperam o seu posicionamento. As pessoas ao seu redor esperam a sua referência de uma vida com Deus. As pessoas que convivem conosco esperam aquela autoridade de Jesus em nós. Esperam a autoridade de Jesus na sua vida. Aquela coragem de ser uma pessoa que encontrou Jesus. Eu queria partilhar assim algo com vocês, mas como eu falei, eu faço medicina e no ano passado eu estava passando rodízio, estágio na UTI. E a UTI, eu não sei se alguém já foi em uma UTI, mas ela é um clima meio tenso, assim, né? E eu tava lá um domingo de manhã, às 6 horas da manhã. Tava eu e meu grupo lá na UTI, fazendo estágio, passando visita. E aí chegou o médico plantonista. No domingo você já não tá muito animado para fazer o estágio, né? Para trabalhar e tal, mas a gente tava lá. E quando chegou o médico, ele já começou chegando, fazendo um monte de pergunta. Quem aqui que gosta de responder pergunta de manhã? Eu não sei vocês, mas às vezes de manhã eu só quero ficar na minha. E aí ele chegou perguntando, e a gente sentou numa rodinha, e de repente ele começou a perguntar coisas relacionadas à fé. Ele começou a questionar coisas relacionadas à vida após a morte. E ele ia falando naquilo que ele acreditava. E tudo que ele falava era impressionante. Mas as pessoas ficavam em silêncio e olhavam para mim. Ele ia falando que existia reencarnação, que a gente não tinha só mais uma vida, mas a gente vivia quantas vidas a gente precisasse. E tudo que ele falava, ele terminava de falar, as pessoas olhavam para mim. E eu falava: Jesus, domingo de manhã, agora, eu vim aqui só para um estágio. O que o Senhor está querendo falar com isso? E naquele momento eu com um coração muito inquieto, meu coração começou a inquietar. E eu falava: poxa vida, eu vivo num grupo de oração onde é muito fácil falar de Jesus, estar com pessoas que acreditam na mesma coisa que eu. E agora aqui pessoas que nem frequentam um grupo comigo têm esperado uma resposta. E eu falei: eu não vou deixar passar esse momento. E eu lembro que eu olhei para ele, falei com muito respeito, falei: olha, doutor, a gente está aqui ouvindo aquilo que o Senhor acredita, mas eu não concordo com o Senhor. Eu acredito que a gente tem uma vida só e que após a morte nós somos chamados a uma vida com Jesus. E se Deus permitir, nós somos chamados à santidade para contemplar Ele na glória. E eu lembro que as pessoas ficaram olhando para mim, meio sem saber ali o que fazer, e logo ele cortou o assunto e começou a falar de medicina propriamente dito. Mas por que eu estou falando isso? Entende que quando a gente tem uma vida com Jesus, as pessoas esperam o nosso posicionamento. Ei, as pessoas da sua casa, as pessoas do seu trabalho, aqueles seus amigos, eles te veem como uma referência, assim como eles viam a Pedro. E para a gente entender um pouquinho mais como a gente pode ser referência e o que a gente precisa fazer, a gente precisa só entender a resposta de Pedro para aquele paralítico. Pedro, ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus, seja curado. Ei, Jesus, ele não espera que nós saibamos falar palavras bonitas. Jesus não espera que a gente tenha riquezas materiais
Jesus ele só espera que eu e você levemos o nome dele a toda a terra. Jesus ele só espera que eu e você entreguemos o nosso tudo, o tudo que nós temos, para que o nome de Jesus seja conhecido, para que o nome de Jesus seja amado. E logo depois Pedro ele vê o milagre acontecer. Pedro, que se tornou um grande santo da igreja, ele viveu grandes milagres. Ele foi instrumento de grandes milagres. Ei, lembra quando nós falamos que Jesus ele tem grandes coisas para nós? Lembra quando nós falamos que Jesus ele tem uma grande história para se concretizar na nossa vida? Jesus ele deseja que eu e você também sejamos canal de milagres. Jesus também deseja que eu e você sejamos instrumento e vejamos com nossos próprios olhos os milagres acontecerem. Os milagres físicos, os milagres espirituais. Aquele que teve um encontro com Jesus é chamado a uma grande vida de santidade. Se você teve um encontro pessoal com Jesus no Ignis, não tenha dúvidas, Jesus te levou naquele retiro. Jesus te trouxe aqui hoje, porque Ele deseja escrever uma grande história contigo. Porque Ele não te fez para coisas pequenas, mas Ele te fez para as coisas do alto. Jesus te trouxe aqui hoje, porque Ele deseja fazer de mim e de você um grande santo da nossa igreja. E diante de tudo isso, eu te convido que você possa fechar os seus olhos e que você possa trazer no seu coração como foi a sua semana pós-Ignis. Que você possa ir trazendo aquilo que verdadeiramente mudou na sua vida, aquilo que realmente mudou dentro de você, mas que você possa ir pensando também tudo aquilo que foi dificuldade nessa semana. A dificuldade de uma constância na oração, a dificuldade de mostrar para os seus pais que você foi mudado por Jesus. A dificuldade de lutar contra aquele pecado, de lutar contra aquele vício. Vai trazendo agora ao seu coração. Vai trazendo nesses 7 dias o quanto de vida velha eu e você voltamos a praticar. Vai trazendo todas as vezes que foi mais fácil, que foi mais cômodo voltar à rotina que nós já tínhamos, voltar às práticas que nós já fazíamos. Vai pensando nisso. Se coloca verdadeiramente dentro do barco, assim como estava Pedro.